Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa história real, uma história de força, resiliência e sabedoria encontrada no meio do caos. Quero apresentar-vos o Rodrigo. Ele tem 34 anos e é enfermeiro num hospital público. A sua história não é apenas sobre a pandemia, é sobre como podemos encontrar a calma no olho do furacão. Imaginem a cena. O pico da pandemia de Covid-19. Os hospitais estão no limite. Rodrigo vivia uma realidade de plantões intermináveis, um cansaço que parecia nunca ir embora e um medo constante. Medo de se contaminar, medo de levar o vírus para casa e, talvez o mais pesado de tudo, o peso emocional de ver pacientes a lutar e a perder a vida, dia após dia. A pressão era esmagadora e a sensação de impotência era um fantasma que assombrava os corredores. Muitos de nós, mesmo à distância, sentimos o peso daquela época. Agora, imaginem estar na linha da frente. Num dos seus momentos mais difíceis, à beira do esgotamento, Rodrigo encontrou um refúgio inesperado, a filosofia antiga do estoicismo. Ele deparou-se com uma frase do filósofo Epicteto que mudou a sua perspectiva. O que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre as coisas. Esta ideia simples, mas poderosa, fez com que ele percebesse algo fundamental. Ele não podia controlar o vírus, a lotação do hospital ou o sofrimento à sua volta, mas podia controlar a sua reação a tudo isso. A sua força não estava em mudar o mundo exterior, mas em dominar o seu mundo interior. A partir dessa descoberta, Rodrigo decidiu transformar a teoria em prática. Ele criou um ritual diário, um pequeno escudo contra o caos. Antes de cada plantão, tirava um momento para si. Respirava fundo, de forma lenta e consciente, e repetia um mantra que se tornou a sua âncora. Faço o que posso, com o que tenho, onde estou. Esta frase simples lembrava-o de focar no que estava ao seu alcance, libertando-o do peso esmagador daquilo que não podia mudar. Ele não precisava de ser um super-herói. Precisava apenas de ser um bom enfermeiro, fazendo o seu melhor naquele momento. E a prática não parava por aí. No final de cada dia exaustivo, por mais difícil que tivesse sido, Rodrigo sentava-se e escrevia 3 coisas pelas quais estava grato. Não precisavam de ser grandes feitos. Às vezes, era um obrigado sincero de um familiar, um momento de camaradagem com um colega, ou simplesmente o sabor do café quente na sua pausa. Este pequeno ato de gratidão reorientava a sua mente, ajudando-o a ver pequenas luzes na escuridão, a reconhecer a humanidade e a bondade mesmo nos piores dias. Com o tempo, esta disciplina diária começou a operar uma transformação notável. Rodrigo não deixou de sentir a dor ou o cansaço, mas aprendeu a navegar por eles sem se afogar. Desenvolveu uma serenidade que era quase palpável. Os seus colegas, também eles sob uma pressão imensa, começaram a notar a sua calma. Ele tornou-se um ponto de estabilidade na equipa, um ombro amigo que ouvia sem julgamento. Os próprios pacientes sentiam essa energia. No meio da ansiedade e do medo, a presença calma de Rodrigo era um bálsamo. Um lembrete de que, mesmo no meio da tempestade, era possível encontrar paz. A história do Rodrigo ensina-nos uma lição valiosa. Ele aprendeu a lidar com o sofrimento sem se tornar amargo ou cínico. Compreendeu que a verdadeira força não está em ser invulnerável, mas em servir com compaixão e equilíbrio, mesmo quando tudo à volta parece desmoronar. Ele não eliminou o caos, mas encontrou uma forma de dançar com ele. A sua jornada mostra-nos que, independentemente da profissão ou dos desafios que enfrentamos, as ferramentas para a resiliência mental estão ao nosso alcance. A sabedoria antiga, como a do estoicismo, não é apenas para livros de filosofia. É um guia prático para a vida. A história do Rodrigo é um testemunho poderoso do espírito humano e da nossa capacidade de encontrar luz na escuridão. Espero que a jornada dele vos tenha inspirado tanto quanto me inspirou a mim.
Agora, pessoal, quero contar uma história que vai te inspirar. Não importa se você é atleta ou não. É a história do Vinícius, um jovem de 21 anos que sonhava em ser um grande jogador de futebol. Ele estava na base de um clube, ralando todo dia, dando o sangue em cada treino. O sonho dele estava ali, ao alcance das mãos. Até que, de repente, tudo desmoronou. Imagina a cena. Você dedica sua vida inteira a uma coisa. Treina incansavelmente, sonha acordado, e aí vem a notícia. Vinícius foi cortado de uma competição super importante. Foi como se o chão tivesse sumido sob os seus pés. Aquele corte não foi só uma derrota profissional, foi um golpe direto na alma. Ele começou a se perguntar: será que eu sou bom o suficiente? Será que todo esse esforço valeu a pena? Talvez eu não tenha nascido para isso. O fracasso parecia um monstro gigante, e a dúvida começou a tomar conta de tudo. Ele se sentia perdido, frustrado, e o futuro no esporte, que antes era tão brilhante, agora parecia uma estrada escura e sem saída. Numa noite, revirando livros antigos que seu avô tinha deixado, ele encontrou uma frase que mudou tudo. Era de um filósofo estoico chamado Sêneca, e dizia: a adversidade desperta em nós capacidades que, em tempos favoráveis, teriam ficado adormecidas. Aquelas palavras foram como um raio de luz. Vinícius percebeu que aquele momento de dor não era o fim, mas sim um chamado. Um chamado para despertar algo novo dentro dele, uma força que ele nem sabia que existia. A frustração, a raiva, a tristeza. E se ele pudesse usar tudo isso como combustível? E se a derrota não fosse um muro, mas uma escada? Com essa nova mentalidade, a transformação começou. Vinícius decidiu adotar uma prática simples, mas poderosa. Depois de cada treino, de cada jogo, fosse uma vitória ou uma derrota, ele pegava um caderno. De um lado, anotava tudo o que estava sob o seu controle. O seu esforço, a sua disciplina, a sua atitude em campo, o quanto ele se dedicou nos treinos extras. Do outro lado, ele listava o que não estava sob seu controle. As decisões do técnico, a sorte, o clima, um passe errado de um colega. Essa simples separação foi revolucionária. Ele parou de gastar energia se preocupando com o que não podia mudar e focou 100% na única coisa que importava: a sua própria evolução. Cada derrota virou uma aula. Cada erro, uma lição. O fracasso deixou de ser um inimigo e se tornou seu maior professor. A mudança foi visível. Dentro de campo, ele não era mais aquele garoto abalado pela pressão. Ele jogava com uma calma, uma maturidade que impressionava a todos. A técnica dele evoluiu, claro, mas foi a força mental que o destacou. Os técnicos, os colegas, todos notaram. Ele não se desesperava com um gol sofrido, não se abalava com um banco de reservas. Ele entendia que o jogo mais importante não era contra o adversário, mas contra suas próprias limitações, suas próprias dúvidas. Vinícius recuperou seu espaço no time. Mas mais do que isso, ele encontrou um novo significado para a vitória. Ele percebeu que vencer não é apenas levantar um troféu, mas sim dominar a si mesmo, superar seus medos e ser melhor hoje do que você foi ontem. A maior vitória dele não foi em um placar. Foi dentro da sua própria mente. Essa história nos ensina que as maiores batalhas da vida são internas. Não podemos controlar tudo o que acontece com a gente, mas podemos controlar como reagimos. A adversidade vai chegar para todos, mas é ela que revela quem realmente somos. Então, da próxima vez que você enfrentar um fracasso, lembre-se do Vinícius. Pegue seu caderno, divida o que você pode e o que não pode controlar e foque na sua própria evolução. A verdadeira vitória é o domínio de si mesmo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal para mais conteúdo como este e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!